Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. Por razões particulares, hoje não temos aqui a Rita, mas esteja tranquilo porque ela vai voltar muito em breve. Até porque ela tem feito uma colaboração excelente e o seu desempenho tem sido excelente na Escola Bíblica. Este, como sabe, é um programa semanal onde nós refletimos sempre sobre uma temática e no último trimestre deste ano estamos a estudar o livro de Deuteronômio, que tem sido, de facto, excelente descobrirmos tantas coisas debaixo da lei e a forma como Deus capacitou o seu povo para desempenhar o seu trabalho. Bom, mas esta semana nós temos uma colaboradora jovem, a Sara Santos. Sejas muito bem-vinda à Escola Bíblica. E desde já agradecemos a tua presença para podermos conjuntamente refletir. É um tema bastante interessante, mas com um título também um pouco enigmático. Diz o título: Lembrem-se, não se esqueçam. Queres, Sara, fazer desde já um sumário daquilo que irá ser a nossa conversa? Claro, desde já agradecer o convite para estar aqui. Este tema é muito interessante porque, e estas expressões na verdade são duas, lembrem-se, não se esqueçam. Por um lado, uma tem um sentido positivo, não é? Lembrem-se, e a outra é não se esqueçam, um sentido mais negativo, mas no fundo elas querem dizer exatamente a mesma coisa. E é algo que nós vemos com muita frequência, nós vemos isso na Bíblia, mas também no nosso dia-a-dia, que é quando nós queremos deixar uma ideia marcada, nós normalmente usamos muita repetição, porque nós fixamos as coisas muito pela repetição. Então, durante o estudo deste tema, nós vamos ver precisamente isso, de como é importante que mantenhamos certas coisas que aconteceram no passado presentes. Porquê? Para que acabemos por não repetir exatamente os mesmos erros que no passado, e é sobre este assunto que nós vamos ver um bocadinho. Um exemplo muito, se calhar, corriqueiro do nosso dia-a-dia, por exemplo, quando os miúdos vão para alguma atividade, vão estar fora e estão prestes a sair de casa, normalmente o que é que os pais dizem? Lembra-te, não te esqueças do casaco, lembra-te de comer em condições. E isto são coisas que à partida seriam básicas, não é? Só que podem estar num local diferente, com pessoas diferentes. Os pais sabem que pela alteração do dia-a-dia, provavelmente eles vão se esquecer de algumas coisas. Então Deus aqui também usa esta expressão que nós tínhamos em mente, apesar de eles aqui passarem para uma etapa nova das vidas deles, mas eles deviam manter sempre certas coisas na sua memória. Sara, então o que é que efetivamente não deveria ser esquecido pelo povo de Deus? Podemos... para aqueles que tiverem as vossas Bíblias, podemos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, aquele que é o versículo base para o estudo de hoje. No versículo 4, diz-nos o seguinte, no versículo 7, exatamente, capítulo 9, versículo 7. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a este lugar, foste contra o Senhor. Então nós vemos aqui assim... Durante todo este livro e durante este estudo em particular, há duas coisas que nós vemos muito presente em relação à lembrança. Por um lado, nós vemos Deus, que se lembrava, não é? Deus lembrou-se, Deus ouviu a aflição do seu povo e lembrou-se deles e por isso os tirou de lá. Mas vemos também, por outro lado, o povo, não é? Este povo tinha assim um problema de memória um bocadinho acentuado. Então, constantemente, nós vemos ao longo de todo este livro, Deus diz, não te esqueças, lembra-te daquilo que tu fizeste no passado, para que não voltes a cometer os mesmos erros. Há um quadro que está à entrada dos campos de concentração em Auschwitz que diz que aqueles que não se lembram da história, aqueles que não se lembram do seu passado, estão destinados a passar exatamente pelo mesmo. Então, no fundo, é esta advertência que é feita, é isto que o povo não se devia esquecer. Lembra-te, por um lado, daquelas que foram as tuas escolhas e das consequências delas, e ao mesmo tempo lembra-te daquilo que Deus fez por ti e da forma como Ele, apesar das tuas más escolhas, Ele sempre te foi trazendo e sempre te foi protegendo. A Bíblia é um livro extremamente antigo, não é? E ao mesmo tempo consegue ser o livro mais atual de sempre. Então, há também um texto na Bíblia, em 2 Timóteo, que nos diz que toda a Escritura é útil para corrigir, para ensinar, para redarguir, e continua a descrição. E eu acredito que era tão útil naquele tempo, as advertências eram tão úteis para aquele tempo como para nós hoje. E se nós queremos então que a nossa vida também seja daqui por diante diferente daquilo que foi até aqui, é importante que nos lembremos. Há uma expressão que nós conhecemos muito bem, que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos tem guiado e conduzido no passado. E mais do que nunca nós
precisamos de trazer estas lembranças à mente, porque parece que ultimamente todos temos um problema de memória, não é? E cada vez mais jovens nós vemos isto como sendo um problema. E se nós não fizermos este esforço intencional para nos lembrarmos daquilo que Deus tem feito por nós no passado, então quando nós formos confrontados com circunstâncias idênticas, nós provavelmente não vamos saber fazer escolhas melhores. Na física, há uma das leis da física, uma das leis de Newton, diz que toda a ação gera uma reação. Então, se os meus pensamentos, se as minhas ações, se as minhas escolhas são sempre as mesmas, como conseguir um resultado diferente? Não funciona assim. Então, esta advertência é exatamente neste sentido, que nós possamos deliberadamente, intencionalmente, todos os dias, fazer um esforço para trazer de volta tudo aquilo que Deus fez no passado, porque só isso é que me vai ajudar, com a força de Deus e com o poder de Deus, a ajudar a fazer escolhas diferentes hoje. Sara, são 7 versículos, é certo, nós vamos ler, mas eu gostava de focar agora a nossa conversa em Deuteronômio 4, 32, 39. E nesta passagem, o Senhor diz ao povo para que se lembrassem da história passada. Qual era de facto o objetivo de Deus com a questão do passado? Se Paulo, por exemplo, diz, e parece à partida uma contradição, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existe realmente esta aparente contradição? Ou não? Estes versículos são extraordinários, porque nós vemos assim de uma forma muito resumida tudo aquilo que Deus fez pelo povo. E ele começa no versículo 22, ele começa, agora pergunta pelos tempos passados, e depois continua, que foi Deus que criou o homem, e depois aconteceu uma coisa como esta, nenhum povo viu Deus manifestar-se de uma forma tão extraordinária, não é? Como Deus fez com aquele povo. E é interessante porque se nós pensarmos naquela que era a história dos povos que estavam ali à volta e dos deuses a quem serviam, se eles fizessem a descrição do Deus do povo de Israel e a descrição dos deuses dos povos à volta era completamente o oposto, não é? Enquanto que os outros deuses exigiam autoflagelação, sacrifícios, às vezes até o sacrifício de crianças para apaziguar a ira, para que eles pudessem ter chuva ou sol. Quando nós vemos esta descrição que é feita de Deus e do que Ele tinha feito, nós percebemos exatamente o contrário. Enquanto que os outros exigiam sacrifícios, nós aqui vemos que Deus, o Eu Sou, o verdadeiro Deus, vai ser o Deus que se sacrifica pelo seu povo. Isto é espetacular. E a questão do passado, porquê? Eles deviam se lembrar, sim, daquilo que tinham feito, eles deviam manter todo o percurso e toda a sua história em mente, mas quando Paulo diz: eu não penso que já o tenha alcançado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e tendo em mente as coisas que ainda estão por vir, Paulo no fundo está aqui a apelar à mudança. O que ele está a dizer é: agora que eu conheço uma realidade diferente, a minha vida não pode ser a mesma. E nós, voltando para o livro de Deuteronômio, porque está muito ligado, quando vemos depois no versículo 40, ainda no capítulo 4, ele diz: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno, para que te vá bem a ti e aos teus filhos e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá sempre. Ou seja, Deus aceita-os como eles estão, mas Deus não os pode deixar na mesma condição, porque Ele sabia que em última análise levar à morte e à morte eterna. Então, no fundo, o que Deus está a dizer: olha, eu tirei-te desta terra, mas não podes ficar assim, porque senão a história vai-se voltar a repetir, vamos ter este ciclo. Então Deus aqui apela à mudança e primeiro eles tinham que perceber que Deus os amava e depois, porque eles amavam a Deus, então a obediência viria como uma consequência. E nós vemos aqui que em última análise o objetivo de Deus é sempre o quê? Para que te vá bem a ti e aos teus filhos. O que Deus quer sempre é abençoar o povo. Talvez agora então pudéssemos introduzir aqui o outro pedido de Deus. Ele disse então: lembra-te, depois disse: não te esqueças, e depois introduz o guarda-te. Porquê que Deus então tem necessidade de nos aconselhar nestes 3 sentidos? Ok, então em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 9, diz então: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E é muito interessante porque eu não desconhecia até este tema. A primeira vez que a expressão guarda-te aparece foi no Jardim do Éden. Quando Deus criou tudo e tudo era perfeito e Deus coloca lá Adão, o que ele lhe diz: olha, a tua tarefa agora é guardar o jardim. E quando ele diz guardar, era porque ele devia cultivar, ele devia preservar, ele devia zelar por ele. Mas guardar também significa proteger.
Então, no fundo, o que Deus está aqui a dizer ao povo, quando Ele diz guarda-te a ti mesmo, o que Ele está a dizer, olha, tens que te proteger. Para teu próprio bem, é bom que estabeleças alguns limites. E limites a quê? O próprio versículo responde, ele diz guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E porquê a tua alma? Nós sabemos que nós somos transformados pela contemplação, não é? É impossível nós vermos ou ouvirmos alguma coisa e não sermos afetados por isso. Então o que Deus está aqui a dizer é, tem cuidado com aquilo que vês, tem cuidado com aquilo que fazes, porque em última análise isto vai transformar o teu caráter e é o teu caráter que vai ditar o teu destino final. Isso por um lado nós vemos no versículo 9, que este pedido da parte de Deus é na primeira pessoa, ou seja, é uma responsabilidade individual, porque ele diz guarda-te a ti mesmo. Por outro lado, no versículo 23, nós já vemos que é utilizado o plural. Ele diz guardai-vos, não vos esqueçais. Ou seja, para além da responsabilidade individual, existe também uma responsabilidade coletiva. Ou seja, Deus tinha-lhes dado uma missão, eles iam para o meio de povos que tinham práticas absolutamente horrendas, e o que Deus estava a dizer, olha, no cumprimento da tua missão, por favor, para teu bem, estabelece alguns limites. Nós vemos no fim do versículo 23 que diz lembrai-vos e não vos esqueçais da aliança que o Senhor tem feito convosco e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu. Ou seja, eles corriam o risco, se não se guardassem, poderiam cair exatamente nas mesmas práticas daqueles povos. Então o que Deus está a dizer é, não baixem a guarda, vocês têm uma missão para bem deles, eu chamei-vos para serem uma bênção, mas cuidado... E serem um povo especial. Exatamente, para que não caiam exatamente no mesmo erro. E eu iria utilizar esse mesmo versículo, esse mesmo que tu falaste, mas ia dar uma ênfase e gostaria que desse ênfase a uma outra parte do versículo. Portanto, tu focaste Deuteronômio 4:9, onde diz tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E depois termina com a parte que eu gostaria de dar destaque. E as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Será que é importante, que é assim tão importante para quem vem depois de nós, nossos filhos, nossos netos, eles conhecerem a história do povo de Deus? Se sim, porquê? Exatamente. Extremamente importante. Este ponto é extremamente importante, porque este foi precisamente um dos motivos pelos quais eles não foram capazes de cumprir a missão na plenitude que Deus lhes tinha confiado, porque eles falharam em transmitir isso à sua descendência, e isso acabou por gerar toda uma data de consequências. Também no livro de Deuteronômio há aquele versículo que nós todos conhecemos que diz que os pais deviam ensinar aos filhos e também diz... Vocês devem conversar sobre as Escrituras quando estiveres sentado em casa, quando estiveres a andar pelo caminho, quando te deitares, quando te levantares. Ou seja, esta devia ser uma prática constante, devia ser uma prática diária. Porquê? Costuma-se dizer que a melhor forma que nós temos de aprender uma coisa é fazer o quê? É repetir e ensinando. É repetir e ensinando, exatamente. Ou seja, quando nós ensinamos e quando nós partilhamos aquilo que Deus tem feito por nós vamos não só fortalecer a fé daqueles que estão à nossa volta, como isto também vai fortalecer e vai nos ajudar a afirmar mais a nossa fé. E há também outro aspecto que é muito importante nesta questão dos pais para os filhos. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. E normalmente, comigo, eu só estou disposta a obedecer uma regra quando para mim faz sentido, não é? Quando eu percebo que aquilo tem alguma utilidade, então eu aí disponho-me a obedecer essa regra. Quando eu entro num carro e coloco o cinto de segurança, eu faço não porque tenho medo do castigo porque vou levar uma multa. Eu coloco o cinto... Por segurança. Porque eu sei que aquilo me vai proteger de alguma forma. Só que qual é que é aqui o problema? Às vezes, Deus pede-me que eu faça coisas que eu não percebo, não é? Às vezes, eu sou colocada em circunstâncias e Deus vai-me pedir por vezes que eu abandone coisas que eu até gosto. E a questão é... Quando eu não compreender o que é que eu vou fazer? Mas aí entra a questão da confiança. Exatamente, e é esse aspecto. E porquê é que era tão importante os pais partilharem com os filhos? Por exemplo, eu já estive em circunstâncias que a minha mãe, quando era mais nova, também viveu. E ela disse, olha, nesta altura eu tive este problema, eu clamei a Deus e esta foi a resposta que Ele me deu. E aquilo fez todo o sentido para mim. Então, eu não vou obedecer a alguém que eu não conheço, não é? Não, principalmente se isso vai exigir um sacrifício da minha parte. Então aqui quando Deus diz, pais, partilhem com os vossos filhos, é porque isto vai fazer a diferença na vida dos filhos quando eles forem confrontados com situações semelhantes. E realmente
é muito importante e não devemos deixar esta questão também de parte, porque os nossos filhos podem estar a perder muito ou até ir por caminhos que poderiam ser outros se os pais tivessem partilhado com eles a forma como Deus os ajudou e como Ele foi fiel, porque a palavra de Deus diz-nos que Deus honra aqueles que os honram, então isto vai também fortalecer e ajudar os filhos a tomarem a decisão certa. Sem dúvida. Neste livro de Deuteronômio há aqui um aspecto também interessante, que é o verificarmos que a fidelidade anda sempre de mãos dadas com a disponibilidade de Deus. Em que aspecto, e a temática desta semana fala nisto, em que aspecto é que as riquezas podem, de certa forma, surgir como uma armadilha, diria eu, espiritual, de forma a esquecermos das coisas de Deus? Se calhar, em primeiro lugar, dizer que as riquezas em si não têm um problema nenhum. Quando Deus criou o Jardim do Éden, nós sabemos que para além das plantas, das flores, dos animais, havia pedras preciosas espalhadas por tudo quanto era lugar, não é? Deus é amante do belo, Deus, aquelas coisas não eram necessárias, mas Deus criou-as porque Ele sabia que também de alguma forma nos iam dar prazer, Ele é atento ao detalhe. E quando nós olhamos também para a história dos patriarcas, não é? Muitos deles eram extremamente ricos. Não é? Agora, se calhar, nós temos contas bancárias chorudas, eles tinham cabeças de gado, eles tinham famílias que se multiplicavam, as famílias grandes eram consideradas também como tendo a benção de Deus. E nós devemos que, de facto, havia muitos patriarcas muito ricos e não foi por isso que eles deixaram de cumprir a missão que Deus lhes tinha confiado, eles foram uma benção. Agora, qual é que era o problema e porquê é que esta advertência é feita quando eles estão prestes a entrar na terra prometida? Nós vemos aqui em Deuteronômio 8, no versículo 11 diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os teus mandamentos. Depois no versículo 12 diz: para que não suceda que, havendo tu comido e estiveres farto, havendo edificado boas casas e habitando-as e estiverem aumentado os teus rebanhos, ou seja, quando tu lá entrares e estiver tudo muito bem, no versículo 14 diz que não aconteça isto, que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E depois vemos no versículo 17: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. E este é o principal problema, que é, quando eles lá estivessem estabelecidos, uma riqueza tremenda, fartos, não é? Que eles achassem que aquilo tinha sido porque eles eram poderosos e fortes. E não utilizando para a sua autossuficiência. E não dependessem de Deus, porque este é o problema, é a autossuficiência e a independência. O achar que foi pela minha sabedoria, pelo meu poder que eu consegui, e não nos lembremos que toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes. Ou seja, se eles tinham tudo aquilo foi porque Deus lhes tinha concedido. Então a glória devia ser dada a Deus e todos esses bens deviam ser utilizados para que outras pessoas também viessem a conhecer Deus e a usufruir, no fundo, das bênçãos que Ele tinha também para dar aos povos que os rodeavam. Nessa continuação há também um outro pedido que Deus faz ao seu povo de uma forma permanente. Não se esqueçam que foram escravos. Provavelmente nenhum dos membros daquele povo gostaria de se relembrar desse período da história, que de facto deve ter sido bastante cruel. Mas o certo é que este pedido foi feito pelo próprio Deus. Porque é que havia necessidade de constantemente, ou de naquele momento, relembrar que eles teriam sido escravos? No livro de Deuteronômio, no capítulo 16, o versículo 3, diz no fim mesmo do versículo, diz que eles se deviam lembrar, não é? Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Ou seja, não devia ser só... Nós aqui não temos muito hábito, mas temos o dia da ação de graças, em que nós até ficamos gratos e devemos fazê-lo, sim. Mas aqui o que Deus está a dizer é, isto não devia funcionar só para as ocasiões especiais. Tu devias te lembrar todos os dias da tua vida daquilo que Deus tem feito por ti. Porquê? Precisamente por aquela questão aqueles que não se lembram da sua história e do seu passado estão destinados a voltar a cometer os mesmos erros. Ou seja, eles tinham que ter em mente que a sua prosperidade dali por diante não era um dado adquirido. Isto dependia também da obediência deles. Teria que ser renovada a cada dia. Teria que ser renovada a cada dia. Deus diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, tanto eles naquela altura, como nós hoje,
eles foram escravos fisicamente. Nós agora, se calhar, somos escravos de outras formas, não é? A escravidão continua aqui assim de uma forma um bocadinho mais dissimulada. Subtil. Muito mais subtil, sim. Mas não menos importante por isso, não é? A Bíblia diz não há um justo sequer. Ou seja, nós estamos a lidar, ainda que as circunstâncias sejam um bocadinho diferentes, os problemas que estão na base são exatamente os mesmos, e é o pecado. E o pecado não é nada mais do que a separação de Deus. Então, se Deus me quer usar para chegar a outras pessoas, eu tenho uma barreira que eu ergui, porque o pecado é sempre uma escolha. Digamos o que dissermos, o pecado é sempre uma escolha. Se não há confissão, se não há arrependimento da minha parte, esta barreira não vai ser quebrada. E por mais que Deus queira ajudar-me a construir uma história nova, Ele não vai poder fazê-lo, porque esta barreira exige. Então, no fundo, é ter esta questão sempre em mente, que a bênção vem sempre como resultado da obediência, e Deus quer muito abençoar-nos. Sara, o tempo voou, nem demos quase por ele passar, mas ainda temos tempo para olharmos para as aplicações que podemos fazer desta temática, até porque isso é o mais importante. Como é que nós podemos aplicar estas reflexões na nossa vida, no dia-a-dia? Ok, eu vou só ler um texto, que é o versículo que eu acho muito interessante. Em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos 18 e 19, nós sabemos que o ideal para o povo de Israel não era que eles tivessem um rei, mas eles insistiram, e quando nós insistimos, a verdade é que para mal ou para bem, Deus não fica onde Ele não é querido, não é? Ele não força a sua presença. Então Deus deu algumas instruções. Nos versículos 18 e 19 Ele diz: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então Ele escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original, que tem os levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e para guardar todas as palavras desta lei. Ou seja, quando um rei se sentasse sobre o trono, uma das coisas que ele tinha que fazer era fazer uma cópia do livro da lei. Eu não imagino o trabalho que isto devia dar naquela altura. Mas porquê? Deus também diz que nós somos sacerdócio real hoje. Ou seja, nós continuamos a ter esta missão, e Ele diz-nos, ainda hoje, esta devia ser uma prática nossa. Nós devíamos, no dia-a-dia, ir à sua palavra. Porquê? Precisamente por tudo o que falámos até agora, que é, nós só vamos conseguir escrever uma história diferente se nós tivermos sempre em mente aquilo que Deus já fez no passado. E há também outro aspecto que eu gostava de ressaltar, que eu acho que é importante nisto de nos lembrarmos. Quando eu fui numa das primeiras viagens missionárias para outro continente, uma das coisas que me aconselharam a fazer foi a escrever num caderno todas as coisas que Deus fez durante aqueles dias. Porquê? Porque nós temos uma tendência tremenda para nos esquecer das coisas. E quando nós passamos por circunstâncias difíceis e pegamos naquilo que escrevemos há algum tempo e na forma como Deus já agiu nas nossas vidas no passado, nós podemos ter a certeza que Ele ainda pode e tem o mesmo poder para fazer exatamente o mesmo hoje. E eu gostava de terminar também, se calhar, só com um apelo mais, também que está relacionado com o que partilhamos entre os pais e os filhos. Nós hoje, enquanto família, passamos muito pouco tempo juntos, não é? Nós passamos mais tempo na escola, com os colegas, no trabalho, do que com a família. E nós vimos que um dos pontos pelos quais o povo não cumpriu a sua missão na plenitude foi porque não havia esta ligação. Então, que as famílias que ainda não o façam possam ter este momento de manhã e ao fim do dia para poder partilhar aquilo que Deus está a fazer por eles, porque isto vai fazer a diferença depois também nas suas escolhas dali por diante. E mais uma vez, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos guiou no passado, e este é também o meu apelo e que possa ser também a nossa certeza diária. Amém. Obrigado, Sara, por estes minutos de conversa e também pela tua reflexão. Obrigado também a si que esteve a nos ver e escutar aí desse lado de casa. Sempre que quiser, sempre desejar, pode voltar a ver esta emissão, se assim o entender. Quanto a nós voltaremos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.
Só queria viver bem sossegado em um lugar tranquilo. Só queria fazer coisas legais junto com meus amigos. Mas a gente cresce e começa a perceber que os problemas na vida da gente não são simples de se conviver. Eu devo prosseguir, meu rumo encontrar, mas há certas coisas que acontecem sem a gente planejar. Mudam a direção, alteram nossa razão. Dizem que é fase, E tudo logo vai ter solução. Decidi esperar o atuar do tempo na minha vida, pois o tempo é que irá cicatrizar de vez essa ferida. o coração da gente não foi feito pra doer. E por mais que eu busque forças, a armadura parece ceder. Atos sem intenção podem até passar, mas de repente essas coisas podem vir só pra me machucar. O que era multicor em tom de cinza se tornou, e o silêncio do meu quarto, meu melhor lugar, se transformou. E é aqui onde eu me lembro dos bons tempos que vivi. Só que agora, sem sentido e confuso, tudo está. Descobrir algo que lá no fundo eu não quero fazer. Não tenha pena de mim, me compreenda. Eu só queria que essa dor tivesse fim. Mas eu estou aqui e a vida vou seguir. E se você se importar bem mais depressa, o tempo vai curar a mim. Se quiser me ajudar, é só não se acovardar. Vai direto ao ponto e honestamente vamos conversar. Talvez você não possa ter uma solução pra mim, mas o seu cuidado me será escudo, me fazendo forte aqui. E esses laços vão desatar os nós em mim, pra que enfim eu possa me reencontrar e poder prosseguir. Meu nome é Raíssa e já me fizeram pensar que tinha algo de errado comigo. Eu tô aqui pra dizer que não tem nada de errado com você. A gente vai vencer junto. O tempo realmente passa, mas pode passar ainda mais depressa quando você se importa. Eu me importo. É sempre melhor entender do que julgar. Então não julgue, entenda.
É um prazer estar contigo. É um prazer abrir a Palavra de Deus e considerar durante estes 2 minutos um pouquinho da Palavra de Deus. Tu que nos segues normalmente ou tu que nos segues esporadicamente quando estes vídeos passam, especialmente no Novo Tempo. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo a Palavra de Deus. O nosso texto de hoje ensina-nos algo muito especial. Traz-nos algo muito especial que nós temos um hábito, por assim dizer, que nós temos que criar para o nosso dia-a-dia. Vê o que diz o capítulo 42 e o versículo 3 do livro de Jeremias. Ora, para que o Senhor nosso Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Conselho tremendo. Ora para que o Senhor. Ora para que o Senhor. O que significa a oração? Alguém escreveu um dia que orar é abrir o nosso coração a Deus como um amigo. Deus conhece tudo o que se passa na tua vida. Deus conhece todas as tuas necessidades. Deus sabe aquilo que precisas, o que melhor e o que mais precisas. Mas Deus pede-te, mesmo assim, que tu ores, que tu vás a Ele, que tu converses com Ele, que tu abras o teu coração, que tu jogues cá para fora tudo aquilo de que precisas. Que peças pelo teu amigo, que peças pela tua amiga, que peças pelo teu familiar, que peças pelo teu emprego, não importa o quê, tu podes ir a Deus e abrir o teu coração e expor tudo aquilo que te angustia. Porquê? Porque de certeza absoluta que o Senhor te ouvirá. Jeremias era um profeta que tinha uma relação direta com Deus e ele precisava de orar. Ele sabia que o povo precisava das suas orações, por isso ele orava. Da mesma maneira que eu preciso de orar e que tu precisas de orar, pedir a proteção de Deus, quem sabe para este dia, agradecer a Deus ao fim do dia aquilo que Ele te deu. Ora. Que o Senhor te abençoe neste dia também. Vida é o que há de mais importante, singular e inexplicável. Um fenômeno que o ser humano não consegue reproduzir em sua essência. Um enigma que intriga e fascina pela diversidade. O Parque Nacional Grand Teton, aqui na América do Norte, é um dos poucos refúgios que ainda preserva o mesmo número de espécies que existia quando os exploradores chegaram ao continente. E aqui, neste lugar onde a biodiversidade floresce em meio a vales, montanhas, rios e lagos, o que realmente surpreende é como tudo na natureza parece cuidadosamente preparado para abrigar a vida. Hoje, vamos juntos conhecer o que faz da Terra um planeta especial e, principalmente, em cada detalhe, perfeito para receber a nós, seres humanos. We live in a really wonderful world. It's an interesting world, and we ask, we're curious, how typical is our world for other worlds? And we got a special view of this many years ago when the astronauts went out into space and they took a picture of the world, the Earth, the first time we ever saw our planet in that perspective. And it's this blue dot out in the black expanse. And when we look at the characteristics of our world, of our planet, and compare it with other planets, we see it is really pretty special. And we wonder, is there life on other planets? Well, people are really interested in that question, and so they're looking out in the universe and they're trying to find planets. And
You hear stories, you know, hear reports, well, we found another planet out there, somewhere around a star. And, well, does it have life on it? Well, it doesn't seem likely. We don't have any evidence of life out there, but scientists are very strongly motivated to ask that question. They want us to know, is there life somewhere else that we could maybe communicate with? Well, that raises the question of where would we look for our life? Well, as far as we can see, life needs water. So let's look for water. And if we don't see water, then no point in looking any further. Water is that important to life. And we look at our planet, and it's the only one with this, and it's blue because of the water. A água realmente é algo que identifica o planeta Terra. Identifica tanto que muitas pessoas até já disseram que não devia ser chamado planeta Terra, devia ser chamado o planeta Água, porque em termos de superfície do planeta, quase da ordem de 3/4 da superfície correspondem à água e apenas 1/4 à terra, terra propriamente dita, solo, chão. Então nós vemos que a peculiaridade básica do planeta Terra é água. É um fator essencial para a vida, porque os organismos vivos têm em sua constituição uma grande quantidade de água, assim como o planeta. Então nós dependemos de água, não só para viver, mas para manter nosso metabolismo. Não só para tomar, para nosso caso, mas nós precisamos da água para manter a temperatura corporal, nós precisamos da água para a estabilidade, né? Essa estabilidade de flutuação de temperatura. Então isso não acontece só conosco, mas as plantas também precisam disso. Então a constituição de água dos organismos vivos do planeta Terra é assim, diretamente relacionado com a quantidade de água líquida que nós temos no planeta, o que não aconteceria em outras condições, e é diferente de outras moléculas que têm um peso molecular muito parecido. Por exemplo, o ajuste fino da molécula de água. A molécula de água é fantástica. Ela tem, já calcularam, 68 propriedades físico-químicas únicas para a molécula de água. Então é uma molécula angular, você tem o átomo de hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, no ângulo de aproximadamente 104 graus. Ela é líquida nas condições normais de temperatura e pressão. O seu gelo, né, a sua água sólida é menos densa, é menos denso do que a água. Então nos países mais frios, durante o inverno, né, você teria ali, se você tivesse um lago e esse lago esfriasse demais, né, durante o inverno, e se a água fosse o gelo fosse mais denso do que a água, a vida estaria extinta naquele lago. Mas a 4 graus Celsius, né, a densidade é máxima, o gelo se forma na superfície, protege, vira uma garrafa térmica, 4 graus Celsius vai para o fundo, o gelo cobre e a vida permanece ali. Então, um ajuste finíssimo de propriedades físico-químicas da molécula de água. E se você mudar um ângulo, um valorzinho sequer nesse ângulo, o ângulo da molécula de água, todas essas propriedades se perdem. Essa propriedade de ser líquida, das ligações de hidrogênio que ela forma, 2 ligações de hidrogênio em média por molécula de água, que só a água forma. O efeito capilar, que faz com que a água suba pelas árvores e possibilite a existência de plantas, de vegetais e tudo mais. Outro fato para ser levado em conta é que só poderia existir água em estado líquido num planeta que tivesse uma atmosfera com uma determinada pressão atmosférica. Se a pressão fosse muito pequena, ou se fosse muito grande, essa água não poderia estar no estado líquido. No nosso planeta Terra, nós temos uma atmosfera cuja pressão ao nível do solo é adequada para a existência de água no estado líquido. Agora, pode ver que com temperaturas mais baixas nas calotas polares da Terra,
a água está no estado sólido. E nas altas montanhas há gelo também, porque a temperatura é mais baixa, a pressão também é mais baixa. Então essas condições de pressão e temperatura são as adequadas para que exista água no planeta Terra nas suas três formas físicas: água sólida, o gelo, água vapor na atmosfera, vapor d'água, e água líquida nos mares, lagos, rios. A própria atmosfera terrestre é peculiar. Ela tem a composição exata de oxigênio e nitrogênio necessária para a existência de vida no planeta. E nessa atmosfera está vapor d'água, que também é essencial para manter outras condições necessárias à vida. Isso mostra que essa fusão entre as condições físico-químicas da Terra e as condições biológicas, o que é necessário para que a vida seja, que exista a vida no planeta, que ela esteja no planeta Terra. And we study oxygen and look at that. We say, well, you know, in order to have life like us, we need oxygen of a certain amount. Just a little bit of oxygen might support bacteria or something. But if you want something with a brain that has a lot of oxygen to feed the brain, you need to have enough oxygen. Well, what else is in the atmosphere? Well, there's lots of different kinds of gases that could be there. It's possible, I suppose, that we could have hydrogen sulfide. What a disaster that would be. Deadly poisonous gas. Or we could just have a whole atmosphere of argon. That would be okay. Very inert, wouldn't hurt us any. But we have nitrogen. Most of the atmosphere is nitrogen. Well, that's kind of convenient because nitrogen is a very important component of proteins. So there's an interaction between the atmosphere and living things in which nitrogen is incorporated into living things. So that's kind of like a bonus that, and nitrogen goes into our bodies and it doesn't do anything. It's just relatively calm kind of molecule. It doesn't interact with it doesn't destroy us or anything like hydrogen sulfide or sulfuric acid would, those kinds of things. Então, todo o nitrogênio e o oxigênio que nós temos na atmosfera é a proporção correta. Se aumenta a quantidade de oxigênio, extingue-se a vida, diminui também. Aí você tem uma bactéria nos oceanos que controla essa proporção de oxigênio e nitrogênio. Uma bactéria fantástica que usa hidrazina, um líquido explosivo dentro dela mesma para conseguir manter a proporção de nitrogênio e oxigênio na nossa atmosfera. Então é uma química extremamente elaborada, uma química inteligentíssima, que permite todas essas características únicas do planeta Terra. So our atmosphere, our atmosphere has the components that are needed for life, and it lacks the components that would destroy life. Is that an accident? It's the same planet that has this water on it. Water is so useful for so many places. But now, what would happen if water covered the whole Earth? Is there enough water to cover the whole world? Well, actually there is. To a mile and a half or a couple of kilometers deep if the world was pretty smooth. But we have, instead of a smooth world, we have mountains and ocean basins. There's relief, there's a contrast between the high points and the low points. And that means the water can settle down into the basins, leaving dry land. Well, that's pretty nice. E além de tudo isso, existe um ciclo hidrológico. A água evapora dos oceanos, dos mares, dos lagos. Essa água forma as nuvens, essas nuvens descarregam essa água nos continentes, sobre a parte sólida terrestre. E assim, conforme o sábio Salomão já havia dito, né, é um ciclo que continua interminavelmente e que permite uma variabilidade necessária para a existência da vida.
Outro aspecto espetacular da Terra, ela poder ter água na sua superfície. Então, o modelo naturalista diz que a Terra foi sendo formada pela acreção de pequenas partículas do pó, do puff cósmico, e até formar uma bola incandescente de material rochoso incandescente. E essa esfera se esfriou. Então não há como imaginar, não é, que a água estaria ali presente. Alguém teria que enviar a água para o planeta Terra. E dizem que foi o Júpiter que atraiu blocos de gelo, mas não faz sentido. As razões isotópicas desses gelos interplanetários não bate com a razão isotópica da Terra. A gente tem uma quantidade imensa de água na nossa superfície. E se descobriu recentemente que no interior da Terra, entre 400 e 700 quilômetros, nós temos um outro mar, ainda mais abundante em termos de água do que nós temos na superfície. É água sobre altíssima pressão. E é coisa assim que não há como se explicar como aquela água foi parar ali. Então parece que alguma coisa conspirou, né, para que esse nosso planeta tivesse essa água com essas propriedades incríveis que a água tem, para que a vida pudesse se estabelecer aqui. E parece que não há vida sem água, nós somos 80% de água. E a NASA, quando manda alguma expedição e tudo mais, a primeira coisa que eles procuram é água, porque é o líquido da vida. E nós temos aqui, em uma forma assim, abundante e misteriosamente, essa água aparece no nosso planeta e propicia a vida. Realmente é um dos grandes aspectos que só o planeta Terra tem, essa quantidade imensa de água que propicia a vida. A existência de água nas profundezas da Terra é uma descoberta que encontrou eco em uma célebre obra, das mais traduzidas no planeta. Em Viagem ao Centro da Terra, o autor francês Jules Verne, considerado o pai da ficção científica, descrevia há 150 anos a existência de um oceano dentro do manto terrestre. A realidade, porém, é ainda mais impactante. A revista Science publicou em 2014, após décadas de estudo, que a água a mais de 600 quilômetros abaixo da superfície seria capaz de encher todos os oceanos de nosso planeta 3 vezes. O cientista responsável pela pesquisa, o geofísico Steve Jacobsen, sugere que a água teria vindo do próprio interior da Terra e não trazida congelada por cometas, como até então se acreditava. Mais uma evidência que transforma a compreensão de como foi formado nosso planeta. Um planeta notável muito além do que aparenta a superfície. De uma hidrosfera rica a tingir de azul como pedra preciosa a se diferenciar no espaço. Mas o que torna nossa morada uma verdadeira joia rara no sistema solar é o inestimável valor da biosfera, que como um tesouro abriga. Vida em exuberante diversidade que depende não só do próprio planeta em si, mas de finos ajustes em todo o universo, como veremos a seguir. A Terra é um ambiente singular no universo. A Terra se situa numa faixa que nós chamamos de faixa de vida em relação à estrela do nosso sistema, o Sol. Essa região habitável, os astrônomos procuram em todas as estrelas para ver se há planetas dentro dessa faixa, mas não só isso é algo singular no planeta Terra. Nós temos uma gravidade muito especial em relação à formação de estruturas moleculares, cristalinas. Essa gravidade ela é especial. Gravidades menores, provavelmente nós teríamos dificuldades na formação de alguns seres vivos. Gravidades maiores também não permitiria a formação de alguns animais de grande porte. Mas não só isso, nós temos um ciclo térmico específico dentro do planeta que permite o ciclo de chuvas, permite que haja uma quantidade razoável de gás carbônico na atmosfera que possa ser utilizado pelas plantas. Essas plantas recebem radiação solar numa faixa onde não há muita radiação ultravioleta, que não permitiria a vida na Terra. De alguma forma, é como se nós vivêssemos num sistema altamente ajustado, que não poderia ter acontecido ao acaso. E eu estou falando apenas algumas características, há uma série de anomalias na Terra, em que você, ao olhar para aquilo, você diz assim, não, isso
tem que ter sido projetado. É um conjunto imenso de condições que faz a vida possível no nosso planeta. A gente tem a Lua certa, com o seu diâmetro certo, a sua distância certa, causando o movimento de precessão da Terra, a sua inclinação, causando as marés, as correntes marítimas. É um conjunto imenso de condições finamente ajustadas para facilitar e para propiciar a vida no planeta Terra. The size of the Earth for living beings, the size would need to be the right size. If it's too small, there's not enough gravity to hold oxygen, for example, onto the planet. If it's too large, then you'd have to have very complex or very strong organisms to be able to withstand the force of gravity. So there's a range for size of the planet. A sua própria distância do Sol é uma distância ideal para que a vida realmente exista como nós a conhecemos. Se eu me afastasse um pouquinho mais, poucos porcentos do Sol, ou me aproximasse um pouco mais, eu teria realmente um clima totalmente inadequado para a vida. Então a posição dela, a órbita dela é ideal para a vida. Ok. A inclinação do eixo, se fosse o eixo verticalizado em relação à própria eclíptica, movimento orbital da Terra em torno do Sol, o clima seria horrível. Eu teria um clima praticamente ideal apenas de 25 a 45 graus, latitude norte ou sul. Próximo Equador, 25 para cima e 25 graus para baixo de latitude, um clima tórrido. E de 45 para cima, no hemisfério norte, e para baixo no hemisfério sul, muito frio. Quer dizer, a inclinação do eixo é ideal para a vida como nós conhecemos. Tudo parece que está adequado à vida. É o princípio antrópico, não é? O princípio antrópico diz que parece que tudo na Terra favorece a vida. Mas não é só a distância, a translação, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Se esse tempo fosse mais longo ou mais curto, os climas seriam realmente muito exagerados, ou muito frio ou muito quente. Né? Então, parece que essa revolução em torno da Terra é o ideal. A rotação da Terra, se o dia fosse 50 horas ou de 5 horas, a vida seria inviável. Então, esse período de 24 horas está ajustado à vida que nós temos aqui. As coisas estão todas ajustadas. O movimento de precessão causa as estações, então a gente tem primavera, verão, outono, inverno. Tem um campo magnético que nos protege do vento solar. São 2 campos, descobriu-se recentemente mais um campo protetor para a Terra. É uma coisa fantástica, realmente um conjunto imenso de variáveis que a gente não vai encontrar em nenhum outro planeta desse universo. Só aqui nesse planeta. Então há algo muito, muito especial. It's been suggested that plate tectonics is important for life, that the plate tectonics recycles the elements that are necessary for living organisms. And they have a long list of things that are necessary. Para mí, esas son todas evidencias de la existencia de un diseñador que tuvo que especificar todas estas cantidades y estas cifras, estas constantes, para que eventualmente tengamos el universo que tenemos, donde evidentemente en algunos lugares, como acá en este planeta, están las condiciones para la vida. See, our world needs some energy because chemical reactions are what drive our living systems. So we need some source of energy. We get our energy, of course, from plants, but where do plants get it? Well, they get it from sunlight. You know, there's plenty of energy in a nuclear bomb, but that doesn't help. That destroys life. Living organisms don't get their energy from a nuclear bomb. They get it from the sun, and the sun is off in space at a safe distance. Did you know that the distance from the sun to the earth is such that the intensity of light reaching us is sufficient to warm our world in combination with the water and atmosphere, keeping the temperatures in a range that's compatible with life. Now, you can say there's other forms of life.
But life that's made out of molecules is not going to survive in an environment where molecules are torn apart by high energy levels. So here we are in a planet that has a temperature range that's compatible with maintenance of molecular integrity and including complex molecules that are fairly easily torn apart. We have this sun which provides energy, and most of the solar output is in the form of visible light, which is of the kind of, the amount of energy in that visible light is enough so that given the right enzymes in a plant cell, photosynthesis can create sugar molecules, and there's enough energy to trigger those chemical reactions, but it's not so much energy that it tears apart the molecules of enzymes that are facilitating that process. So there's a balance, not too little, not too much, just in the right, moderate, balanced amount. And that's true of the light that comes to us. It's true of the temperature we have. It's true of the oxygen levels. The carbon dioxide, of course, could vary a little more, but it's compatible enough to support us here, and it works well. So, what are the chances of a planet being like that? Condições apropriadas, ajustes perfeitos para a vida e caos. Se a Terra foi realmente projetada para a vida, como explicar a natureza hostil? Tsunamis, furacões, terremotos e todo tipo de agressões que atentam diretamente contra qualquer forma de vida? Que classe de projetista desenhou um espaço físico adaptado para sobrevivência, dando palco a cenas de horror? Foi a Terra realmente projetada ou até agora temos interpretado equivocadamente as evidências? Sem dúvidas, este é um tema complexo que precisamos analisar mais profundamente em nosso próximo episódio.